O rádio morreu? Era melhor ir ao cinema antigamente? O centro de São Paulo é mesmo um cenário de Walking Dead? É possível falar disso tudo sem ter que ir mudando de assunto? E aí, estamos começando mais um Mudando de Assunto. Eu sou Nelson Machado e tô aqui para bater papo com vocês. Não se esqueçam, tudo que eu digo aqui é porque vocês perguntaram. São assuntos que vocês levantam, são questões que vocês me mandam, são provocações que vocês fazem, tá? Vocês mandem tudo pela área de comentários dos vídeos. Por favor, só por ali. Não adianta mandar e-mail, não adianta ficar tentando achar o WhatsApp para mandar pergunta, mandar por mensagem direta no Instagram. Não vai resolver. As perguntas, as questões, as provocações, sempre aqui pela área de mensagens do YouTube, pelos comentários dos vídeos, beleza? E vamos lá, né? Vamos comentar, seja como for. Não tem pergunta para fazer? Só comenta. Ah, ficou legal, gostei. Ou comenta, ih, tá uma porcaria, hein? Para de fazer, não precisa fazer mais. Mas comenta, o que importa é comentar. Comentem aí embaixo, se inscrevam no canal e tragam mais gente. Vamos botar gente aqui, gente. Vamos fazer volume nesse negócio, por favor. Vamos lá, vamos trazer, vamos divulgar, vamos espalhar, vamos compartilhar isso com todo mundo. Beleza? Então vamos começar nossos papos de hoje, que o assunto é longo. Vamos lá. Começando com Silvio N. Ele diz assim: hoje boa parte das rádios tem um canal no YouTube e boa parte das pessoas não tem aparelho de som com sintonizadores de rádio em casa. Os vlogs e os podcasts podem ser considerados sucessores espirituais do rádio? Você enxerga mais semelhanças ou diferenças entre esses modelos? Ô Silvio, você está bastante enganado, tá, Silvio? Eu vou te dar aqui uma estatística, uma coisa levantada recentemente, agora, final de 2022, isso foi levantado. O Brasil tem pouco mais de 5.500 municípios, o Brasil todo, certo? E no Brasil existem mais de 10.000 emissoras de rádio. Ou seja, em média dá quase 2 emissoras por município. Claro, tem aquela cidadezinha pequenininha que não tem uma emissora de rádio. Em compensação tem a grandona que tem 100, 150 emissoras, né? Na média dá por volta de 2 emissoras de rádio por município. Só no estado de São Paulo tem 680 emissoras. E o estado tem 645 municípios. Tem mais emissora de rádio do que cidades no estado de São Paulo, tá? Agora, com relação à história do não tem aparelhos em casa, aí está o engano. Alguns amigos nossos não tem, tá? O pessoal que está aqui na internet assistindo coisa, que fica o dia inteiro com aquele, né, o negócio o dedinho no celular que não para dia e noite. Alguns, isso não é a população do Brasil, não. Olha aqui, ó. 83% da população do Brasil ouve rádio diariamente. Diariamente. Isso significa 175 milhões de pessoas ouvindo rádio todos os dias. Tá? Dessas pessoas, desses 175 milhões, 63%, ou seja, 110 milhões, ouvem rádio em casa, em aparelho de rádio. Tá? Ouvindo rádio sintonizado. Direto no radinho, radião, rádio grande, rádio pequeno, não importa. Aparelho de rádio, são 110 milhões de pessoas que ouvem rádio assim todos os dias no Brasil. 30% escuta no carro, no rádio do carro, também é um aparelho sintonizando o rádio, que vem do ar, vem por antena, né? 12% escuta em outros locais, o carinha que está no shopping, o carinha que está no mercado e o rádio está tocando lá. 3% ouve no trabalho, ou fica ouvindo no seu próprio aparelho, seja qual for, o local de trabalho toca, tem um rádio ligado, certo? O que acontece é assim, a maior parte dessas emissoras de rádio também transmitem pela internet. Então você pode também ouvir no seu computador em casa, no notebook, você pode ouvir no celular através de aplicativos, existem outras maneiras, mas o que está transmitindo é uma emissora de rádio. Continua sendo rádio. E, de qualquer maneira, não é a maior parte da população que está usando isso pela internet, não. 110
10 milhões de pessoas, 110 no universo de 210 milhões, tá? 110, é mais da metade da população do Brasil, escuta a rádio do jeito de sempre, com o radinho ligado, ouvindo a rádio que mais gosta. Beleza, Silvio? Agora, se o podcast é um sucessor do rádio, eu não acho não. Porque a vantagem do rádio está justamente no fato de ser ao vivo, de ser imediato. Tudo está acontecendo no momento em que você está ouvindo. E os podcasts são todos gravados. É muito legal como rádio-teatro, é muito legal como um documentário. É legal, mas é outra coisa. Não tem nenhuma ligação com o rádio. O rádio, a vantagem, a virtude do rádio é ser ao vivo. É o locutor conversando com o ouvinte. É o locutor recebendo uma mensagem do ouvinte e respondendo imediatamente. É uma notícia que chega e é divulgada agora, no momento em que ela chega. A grande vantagem, o rádio, a vantagem dele é ser ao vivo. E isso não tem comparação nos podcasts, tá? São coisas, não é um é melhor que o outro, não é isso. São coisas diferentes, não tem ligação uma coisa com a outra. Beleza, Silvio? Ficamos por aqui. Agora, mudando de assunto. O Vitor Siqueira diz assim: antigamente era mais fácil ir ao cinema, já que tinha muito cinema espalhado pelas ruas. Você chegou a ver muitos filmes nessa época? Ô Vitor, eu cheguei a ver muitos filmes em qualquer época. Eu fui criado por filmes, fabricado por filmes. E eu, depois de uma certa idade, trabalho com filmes. Mas quando você fala em essa época, em antigamente, o seu antigamente o que é? 80, 90, né? O meu antigamente é 60. É outro antigamente. Eu fui realmente... Eu via muitos filmes. Quando era criança, pré-adolescente. O meu pai tinha uma permanente, era permanente, por isso era o nome. Era um documento que servia para o ano inteiro, todo ano trocava, renovava, para 2 pessoas, sem nome, não era intransferível. As 2 pessoas que estivessem com aquele documento entravam no cinema, em 5 cinemas, que eram da mesma empresa, né, da mesma rede, 5 cinemas em Santos, que eram os cines Gonzaga, Iporanga, Atlântico, Roxy. Esses 4 eram perto um do outro, todos na Avenida Ana Costa. E o Caiçara, que era na Conselheiro Nébias. Era 2 quarteirões de distância, coisa pouca, a ser percorrida na orla da praia, né? Porque era perto da praia, todos esses cinemas eram perto da praia. Então eu tinha 5 cinemas nos quais eu podia entrar junto com um amigo. Todo domingo eu pegava um amigo e nós íamos para lá, e eu pegava uma sessão ao meio-dia num cinema, às 2 no outro, às 4 no outro, às 6 no outro, às 8 no outro e ia embora. Todo domingo eu assistia a 5 filmes, não importava que filmes fossem. O que estivesse passando eu assistia. Alguns eram fantásticos, geniais, outros, que chato esse filme, mas paciência. Eu assistia. Passei uma boa parte da infância e o começo de adolescência assim. Todo domingo 5 filmes no cinema. Quando vim para São Paulo, existia muito cinema chamado cinema de rua, né? Esse cinema que não é no shopping, né? E a gente eu ia com frequência ao cinema aqui, agora pagando, lamentavelmente, mas eu ia com frequência aos cinemas principalmente do centro, o Cine Ipiranga, o Cine Marabá, o Cine Olido, o Cine Regina, o Comodoro, eram todos no centro, na região central da cidade, todos no entorno dali da Avenida São João, o Cine Metro, né? Todos esses. Então, todo fim de semana eu estava num cinema assistindo alguma coisa, todo fim de semana. Aí já não assistia mais a 5 filmes, mas assistia um, às vezes 2, dependendo do fim de semana e da grana que eu tivesse no bolso. Dava para assistir 2. Muito cinema. Depois teve um tempo em que eu parei um pouco de ir ao cinema, porque os tempos foram mudando e as pessoas começaram a tratar o cinema como a sala de casa. Todo mundo batendo papo, durante o filme todo, como se estivesse em casa, como as pessoas fazem em casa. Estão assistindo alguma coisa na televisão e continuam conversando. Isso já me incomoda em casa. Eu já não gosto de assistir coisas em casa com todo mundo, porque todo mundo fica conversando e eu não consigo assistir. Agora, no cinema, isso era enlouquecedor, porque as pessoas, inclusive, conversavam coisas que não tinham nada a ver com o filme. Elas não estavam nem aí para o filme.
conversavam coisas da vida delas, problemas a serem resolvidos. Iam conversando, batendo papo durante o filme. E quando alguém se incomodava, como eu de vez em quando dava uma olhada e tal, as pessoas eram finíssimas. Uma vez eu cheguei a ouvir: tá olhando o quê? Quer silêncio? Vai assistir em casa. Assim. E aí eu percebi que essa era a nova ordem das coisas. Se você quer silêncio, você vá para a sua casa, para o seu canto, sozinho e assista. Se quer vir para o local público, todo mundo tem direito a tudo. E como todo mundo tem direito a tudo, eu tenho direito a te incomodar, não é azar seu. Se você se incomoda, problema seu. Então eu parei um pouco de ir a cinema por conta disso. Mas recentemente os cinemas parece que já estão alterando também a maneira esse comportamento no cinema, né? Essa maneira de agir no cinema. Isso está sendo gradativamente alterado. E como o cinema está tendo cada vez mais público, porque está tendo cada vez mais público, o público de cinema tem aumentado vertiginosamente no Brasil, muito mesmo, muito mesmo. Do ano passado para cá, quase dobrou o número de público, de pessoas pagantes nos cinemas do Brasil. Então, talvez uma hora dessa eu volte aí para o cinema. Por enquanto eu continuo assistindo minhas coisas por aqui mesmo. Ainda estou assistindo assim. Mas já eu devo voltar para o cinema. Mas a vida inteira eu estive no cinema. Eu sempre fui um rato de cinema. Sempre. Mudando de assunto, meu compadre, meu parceiro, meu amigo, Rick Colavito, o homem do Por Onde Anda, o homem do que aconteceu, o homem da pesquisa, do documentário, o canal dele, Nossa Senhora, tá uma festa aquele canal. Rick Colavito, dá uma espiada lá, depois, primeiro assiste aqui. Primeiro aqui, quando acabou aqui, você faz tudo aquilo, né? Você se inscreve, você compartilha, você põe um comentário, você clica no curtir, se é que curtiu, marca o sininho para ser avisado de próximos vídeos. Depois disso tudo, vai para o canal do Rick Colavito, tá? Agora o Rick falou assim: o centro de São Paulo, você que já teve uma vida profissional ativa aí nos teatros, como era na sua época? E você tem ido para o centro? Qual é a sensação de hoje em dia? Há muitas confusões nisso, Rick. Novamente eu vou falar a mesma coisa que falei para o outro menino. Você não é tão menino, mas, em comparação a mim, né? O seu antigamente é diferente do meu antigamente, tá? Assim como o meu antigamente é diferente de outros antigamente. Porque o meu antigamente, o centro, você falou dos teatros, o núcleo dos teatros de São Paulo, o centro, a atividade teatral, o movimento, era o Bexiga. Não tinha nada a ver com o que se chama de centro de São Paulo. Era o Bexiga, a Bela Vista. Os teatros eram ali, as cantinas eram ali, os restaurantes, os bares, o movimento cultural todo acontecia todinho no Bexiga. Direto, dia e noite, sem parar. Então era ali que era o meu movimento, o meu ambiente. Mas eu encontrava pessoas mais velhas que diziam: bons tempos, não, isso aqui não é nada, isso aqui é uma decadência. Bons tempos é quando o Centro Cultural de São Paulo era na Ipiranga com São João, porque ali era o centro. Aquele miolo, Ipiranga, São João, Lago do Paissandu, o Jeca, o Café, o Bar Brahma, aquela região, e ali havia teatros, e ali havia cinemas, e ali havia muita coisa, um movimento cultural muito grande antes de mim. Depois de mim, aquilo caiu, foi entrando em decadência, e o Bexiga foi se levantando. O centro de tudo mesmo era o Bexiga, onde tinha dezenas de teatros, dezenas, o Aquários, o Major Diogo, o TBC, um monte de teatro. O Sérgio Cardoso, um monte. Enfim, teatros grandes, teatros pequenos, teatros médios, o movimento todo era no Bexiga, quando eu participei. Isso acabou, o Bexiga entrou em decadência e a coisa foi se espalhando, foi para os shoppings, né? O movimento teatral maior tem alguns teatros grandes, ou são teatros grandiosos, enormes, onde se montam grandes musicais e que em geral são fora, né, do miolo de São Paulo, estão mais para Marginal, para essa região, ou os teatros estão dentro de shoppings. Não há mais um centro cultural para isso, não há mais um local específico, tá? Espalhou por todos os lugares de São Paulo. E com relação ao que vocês chamam de centro, aí é que está. A televisão transformou em centro de São Paulo a Cracolândia, o que é chamado de Cracolândia, que é a região
onde está o pessoal das drogas, onde está o pessoal do crack, onde estão os traficantes, os usuários, a polícia ameaçando todo mundo, a polícia tentando tirar todo mundo, esparramando eles pelas ruas laterais, e aquele miolo, é um miolo. Aquilo não é o centro de São Paulo. O centro de São Paulo, para mim, era Praça da Sé, Rua Direita, Rua 15 de Novembro, Teatro Municipal, esse pedaço, Largo do Paissandu, isso é centro de São Paulo. Onde isso aí realmente não chega. Chega o roubo, chega o assalto. Mas isso chega em São Paulo inteira. Isso chega no Brasil inteiro. Paciência. Não é bom, não devemos nos acostumar com isso, mas é como está. Não tem a ver com a região. Tá? O centro de São Paulo continua mais ou menos a mesma coisa. Perdemos algumas coisas, tipo o mapping, não existe mais. Né? Mas tem muitas atividades, tem novos ambientes, até culturais, cinema, teatro, no centro, no miolão do centro de São Paulo, de Rua Direita, de Praça da Sé, de 15 de Novembro, de Pátio do Colégio, de Praça Ramos, isso é o centro de São Paulo. A Cracolândia, lá perto da Estação da Luz, não é centro de São Paulo aquilo. A televisão mostra como se fosse. A televisão faz parecer que aquilo está pela cidade inteira, que está tudo coberto, está tudo dominado. E é para vender, gente, tem que vender. Eu vou contar uma passagem aqui para vocês. Eu morava na Rua Barão de Limeira, que uma parte dela é centro de São Paulo, mas a outra ponta não é. Eu morava ali e a minha sogra morava no Rio de Janeiro. Era um período de chuva. Chovia muito em São Paulo. De repente, a minha sogra liga de lá do Rio de Janeiro para nós, preocupadíssima com a gente, porque ela acabou de ver na televisão, num jornal da televisão, e nós também vimos, que a Rua Barão de Limeira estava submersa. Havia tanta chuva que tinha inundado toda aquela região e que a nossa região estava cheia d'água, submersa. E sérios problemas isso estaria acarretando. Ela estava vendo isso na televisão, como se fosse ao vivo. E nós estávamos na Barão de Limeira, onde nem chovendo estava. Não havia nada na rua, as ruas estavam secas. Tinha chovido de manhã, mas não tinha enchido rua nenhuma. O que tinha molhado a rua já tinha secado. E naquele momento que a minha sogra ligou e que ela estava vendo na TV a enchente da Barão de Limeira, nem chovendo estava. Então a televisão faz um pouco disso, tá? Cracolândia existe. É um problema enorme, gigantesco. E vai se esparramando, né? Antes era num centro, num miolo, perto da Estação da Luz, ali naquele pedaço, que depois veio para a Praça Princesa Isabel, depois houve um combate que esparramou todo mundo, não combateu nada, só espalhou e o pessoal foi indo para as ruas paralelas, para as ruas mais próximas, transversais, chegou até o Largo do Arouche. Mas aos poucos estão voltando, vão voltando. Isso vai meio nesse movimento, mas isso não está ocupando a cidade inteira, tá? E nem mesmo o centro inteiro da cidade. O centro continua o mesmo centro. É uma maravilha? Não, não é. Tem muita coisa que precisava ser reformada, restaurada. Tem alguns lugares, alguns ambientes que precisavam ser mais bem cuidados para que as pessoas pudessem ir mais para lá, porque são lugares lindos, tem lugares históricos, tem coisas ótimas para se ver e para se fazer, bons restaurantes, mas fica difícil, as pessoas têm um pouco de medo, até por causa do que a televisão divulga, mas precisavam um esquema qualquer que melhorasse aquilo lá. Por enquanto não vamos ter, lamentavelmente eu sei que não vamos ter. Mas uma hora acerta. Mas aquele inferno que a TV mostra e que as pessoas acreditam que esteja o centro de São Paulo, não está não, Rick. Dá para ir tomar uma coisinha no Brahma, se você tiver com uma boa grana, do lado do Brahma, no Salada Record, se a grana for menor, mas é um lugar muito legal de se ir também. Dá para passear, dá para ir no Cine Marabá. Não é mais o Cine Marabá que era, não é mais aquele cinema grande, gigantesco, lindo. Não, eles agora fizeram salas menores, tem 4 ou 5 salas lá dentro. Mas é um cinema de rua, continua, dá para ir, as pessoas vão. Tem McDonald's pela praça, tem muita coisa para se fazer. Muitas lojas para compra de sapato, de roupa, de brinquedos, de livros, papelarias. Ao centro de uma cidade grande, com todo o seu movimento, mas ali não é Cracolândia.
tá? Então, continua o que sempre foi, umas coisas um pouco pior, umas coisas um pouco melhor, mas é o bom e velho centro de São Paulo. E eu vou ficando por aqui, por hoje encerramos. Se você gostou, não esquece de dar aquela curtida, clica aí. E vamos divulgar, gente, vamos esparramar, né? Vamos compartilhar isso, falar para as pessoas, assiste lá, manda uma pergunta lá, vê se ele fala alguma bobagem. É legal. Aproveita, participa, escreve, beleza? Vou ficando aqui, obrigado a todos vocês, um beijaço e até já.